Você acha que é o fone? Será que tá dando essa pane, velho? Vou testar no próximo bloco, eu vou testar com outro fone, com aquele fone mais simples lá. Pode ser essa pane, né, que tá dando, mas eu não sei, eu acho que não. Pessoal, qual o gabarito então da 7 aí, do artigo 18 que a gente estava falando no último bloco? O que vocês identificaram aí? O civil pode ser preso no caso do artigo 18? Não, né? Porque, a não ser que seja in- mesmo pela insubmissão, quando ele for capturado, ele vai ser reincluído, né? Então ele deixa de ser civil. Então, o crime propriamente militar, ele tem essa característica, né? Que só pode ser cometido pelo militar, né? Ah, tá. Se ele tiver praticado em concurso com um militar da ativa, um crime propriamente militar. É, grande, você me apertou agora, velho. Eu vou ter que dar uma olhada no Cícero Coimbra Neves, se ele admite essa possibilidade. Eu acredito que não, tá? Assim, na minha prova, por segurança, eu marcaria que não era possível o civil ser preso, né? Ser submetido à detenção do indiciado, ainda que ele pratique em concurso um crime propriamente militar com um militar da ativa, tá? Mas eu pode me cobrar, eu vou procurar na doutrina do Coimbra Neves, beleza? Não, se for estadual, aí nem se fala, né? Nem se fala. O civil sequer comete um crime militar na esfera estadual. Tranquilo? Mas muito boa pergunta, Grande. Se um civil comete um crime de motim na esfera federal, juntamente com um militar, né? Ok. Segundo a doutrina do Cícero Coimbra Neves, que é a que a gente vai levar para a prova, concurso de pessoas, né? Comunicabilidade Recording in progress. comunicabilidade das circunstâncias pessoais elementares do crime, tranquilo, cometeu o crime militar. Agora, a questão processual, se vai se aplicar a detenção do indiciado, realmente eu teria que pesquisar qual o posicionamento do Coimbra Neves. Se eu fosse, hoje, se eu botasse na minha frente uma questão objetiva, eu responderia que não era possível, né? Mas, vamos ver se o Coimbra Neves fala alguma coisa diferente disso. Beleza? Então, a 18 aí, pessoal, letra D, né? Foi isso que vocês acharam? 18, não, perdão. Sobre o artigo 18, a questão 7, né? Letra D. Vamos lá. O encarregado pode determinar a detenção do indiciado até 30 dias, prorrogável por 20, durante as investigações policiais, comunicando imediatamente à autoridade judiciária apenas os crimes propriamente militares. Perfeito. Beleza? Ó, vamos para 8 aqui. Sobre as normas do inquérito. Letra A. Não havendo dúvida sobre a inocorrência de fato típico antijurídico culpável, a instauração de inquérito policial militar é ilegal, podendo ser remediada através de habeas corpus. Pessoal, olha só, vamos falar um pouquinho sobre o erro da CEA somente. Deixa eu ver. Encarregado poderá determinar somente nos crimes. Não, é o somente o erro, beleza? E depois, o Gustavo, cuidado, tá? Insubordinação não é um crime, não é um tipo penal, tá? Insubordinação é um capítulo que descreve os crimes contra a autoridade e disciplina militar. Começa na recusa de obediência, vai até a crítica indevida. Vamos ali para a nossa questão 8. Olha que interessante. Olha essa letra A aqui, fala sobre habeas corpus, sobre inquérito policial militar. Cabe habeas corpus contra crime militar? Verdadeiro ou falso? Julgue essa questão. Cabe habeas corpus contra crimes militares? Ou sim, cabe habeas corpus contra crimes propriamente militares? Verdadeiro ou falso? O que vocês marcariam? Pessoal, aqui o grande marcaria verdadeiro, Gustavo marcaria que não cabe, Bruna falaria verdadeiro, cabe em relação ao procedimento da prisão, Fábio, tá até loucubrando, Fábio. É verdadeiro ou falso? É isso aí, grande. Contra crime militar,
Pode ser propriamente militar, pode não ser propriamente militar, pode ser crime impropriamente militar. Cabe habeas corpus, ponto, certo? Habeas corpus a gente estuda em recursos, né, mas ele é um meio de impugnação de uma decisão judicial quando você tem um atentado à liberdade de locomoção do indivíduo, perfeito? Contra crime, qualquer crime, cabe habeas corpus, tranquilo? O que a Constituição veda é o habeas corpus contra transgressão disciplinar. E aí não cabe habeas corpus contra punição disciplinar. Aí o Fábio deu aquela loucubrada. Olha, mas cabe contra o procedimento. Sim. Ora, ou um vício de legalidade. O sujeito foi lá e aplicou uma punição disciplinar sem. Vou responder você, tá, Rodrigo? Sem observar o contraditório ampla defesa, ou aplicou uma punição disciplinar de 50 dias de prisão disciplinar, né? Então, nesse caso, caberia, por conta do vício da legalidade. Mas posição segura para a sua prova, tá? Habeas corpus não cabe para infração disciplinar militar, mas cabe para crime militar, independente de ser propriamente militar ou impropriamente militar. Tranquilo? Vamos falar de duas coisas aqui. Ele fala, cabe em estado de guerra. Olha, o, o habeas corpus, tá? Ele cabe sim em estado de guerra. Tranquilo? Não há uma norma na Constituição que eu me recorde, não tem, obviamente, não tem na Constituição. Você não tem limitação no estado de sítio para o habeas corpus. No Código de Processo Penal Militar, eu teria que dar uma olhada se tem algo que veda. Mas mesmo se tiver, eu entendo que não foi recepcionado, certo? Porque é uma previsão que não tem na Constituição. Tranquilo? Mas, vamos guardar essa também, Rodrigo, que aí eu vou, essa e aquela outra pergunta do grande, eu vou responder para vocês com mais segurança, né, após eu pesquisar aqui. Eu entendo que estado de guerra também não cai na prova, mas mesmo assim, né, respondendo colega, né, eu acredito que ainda que o Código de Processo Penal Militar vede, certo, o habeas corpus, ele não seria recepcionado, tá? Porque um direito é uma garantia fundamental. Para restringir um direito à garantia fundamental, somente a Constituição teria que dar pelo menos algum parâmetro autorizando. E se no estado de sítio, que é uma das situações que pode ocorrer em virtude de uma declaração de guerra, não há essa vedação, eu entendo que não tem. Pois bem, então a pergunta, ela é simples, na verdade, ela joga com português. Ele está falando assim: eu não tenho dúvida que não aconteceu um crime militar. Não há dúvida sobre isso. Não tem crime militar aqui. É isso que a questão está falando. Conseguem compreender? Só que ela bota de um jeito meio que truncado, não havendo dúvida sobre a inocorrência de um crime militar. Percebem? O texto, a redação do item é truncado. Mas o que ele está falando para a gente é o seguinte: olha só, eu não tenho dúvida que não tem crime militar aqui. Não tem crime militar. Posso trancar um inquérito policial militar por meio de um habeas corpus? A questão é verdadeira, certo? O inquérito policial militar, o habeas corpus, é um instrumento idôneo para você trancar um inquérito policial militar, certo? Evitar uma investigação sobre um crime militar que não ocorreu, né? Que é o caso daqui, ou ainda se o crime já tiver prescrito, por exemplo, ou se o crime sequer é crime militar e está correndo um inquérito policial militar. Então, é um instrumento idôneo para impugnar esse abuso do poder estatal que pode ameaçar a liberdade de locomoção do sujeito, certo? Então a questão está certa, mas vocês conseguiram compreender que o que ele pega ali é a redação, né, do item, que é meio truncada, é meio ruim, né? Então, o que a gente aprendeu aqui nesse item? Olha, cabe habeas corpus militar, não cabe contra punição disciplinar, certo? E é uma ferramenta, um instrumento idôneo para trancar os nossos inquéritos policiais militares, certo? Quando não tem crime militar ou quando o crime tiver prescrito, quando tiver outra causa extintiva da punibilidade também. Perfeito? Letra B. Vamos ver os erros aqui. O policial militar de graduação superior atuará como encarregado do inquérito policial militar, sendo essa função indelegável. Tem dois erros aqui, né? Não é graduação, né? É grau hierárquico, né? Grau hierárquico. Por quê? Porque não é possível, certo? Não é possível uma praça
ser encarregado de um inquérito policial militar. E segundo, essa função é delegável, né? Ela é delegável, a função de encarregado de inquérito. Letra C. A Polícia Judiciária Militar não pode representar pelo reconhecimento de insanidade mental do indiciado. Não. Tem que ter a oitiva do Ministério Público, tá? Mas esse incidente de insanidade mental pode ser provocado pelo encarregado do inquérito. Quando que ocorre isso, senhores? O que é um incidente? Isso aí já é um tema, né, de uma aula futura. O que é um incidente de insanidade mental, senhores? No curso de uma investigação de um crime militar, pode ser que o encarregado se depare, perceba que o sujeito que está sendo investigado, ele tem as suas faculdades mentais prejudicadas. Ele não tem capacidade de compreender o caráter ilícito do fato. Ou naquele, momentaneamente, ele não tem condições, certo? De discernir o que é certo e errado, o que é crime, não é? Em virtude de uma doença mental ou um desenvolvimento mental incompleto. Se o encarregado perceber essa situação, ele pode, certo, instaurar um incidente de insanidade mental, remetendo ao juízo, para que o indiciado, certo, o investigado, seja submetido a uma perícia médica para ver se ele é imputável ou não, ok? Então, é possível incidente de insanidade mental na fase de inquérito? Sim. Quem pode provocar o encarregado do inquérito? Sim, é o ponto 01, né? Pois é. Então, o cara tá lá, ó, doidão, não fala coisa com coisa durante um interrogatório, ele começa a falar de alienígena e pá, falo, bicho, esse cara não tá bem não, cara. Remete o juiz lá a um incidente de insanidade mental. Tranquilo? Mas tem que ter oitiva do Ministério Público, beleza? Então, o erro aqui da D está falando que a Polícia Judiciária Militar não poderia, mas pode. Em regra, o sigilo do inquérito é vedado? Não, em regra, é sigiloso o inquérito, beleza? Depois vocês olhem aí no artigo, a gente já falou sobre a súmula vinculante 14, né, que mitiga aí o sigilo do inquérito. Letra E, o arquivamento do inquérito é definitivo, obstando a instalação que investiga os mesmos fatos? Não, pessoal, o inquérito, o arquivamento do inquérito é um ato precário, tá? Podendo instaurar novo inquérito no surgimento de novas provas. Ele fala nova prova, tá? Mas entenda-se como novos elementos de informação, certo? Novos elementos que podem conduzir, certo, a elucidar a autoria de um crime militar. É possível, sim, ou instaurar um novo, e aí a terminologia do código é essa, né? Instaura-se um novo inquérito. Não impede a instauração de um novo inquérito para apurar os mesmos fatos, de se surgindo novas fotos. Porque aquele foi arquivado, né? Mas não quer dizer que os fatos que foram apurados naquele arquivamento não podem ser novamente investigados. Agora, tem algumas hipóteses, né, que a gente fala que o arquivamento do inquérito faz coisa julgada. Vocês já ouviram falar nisso? Quando que o arquivamento de inquérito faz coisa julgada? Quando, sim, que não vai poder se desarquivar o inquérito. De maneira pacífica, assim, na doutrina e jurisprudência. Alguém lembra? Estou investigando um crime comum, um crime militar. Aí eu posso me deparar com uma situação, e aí eu vou pedir o arquivamento desse inquérito. A tipicidade do fato. Muito bom. Estou investigando um crime de deserção, mas eu percebo que não teve. Excludente de licitude é temerário, tá, Fábio? Porque STF fala que faz coisa julgada, STJ fala que não faz. As duas causas mais seguras para sua prova, para a questão objetiva, pessoal, é a tipicidade do fato, certo? E causa extintiva da punibilidade. O camarada que estava investigado morreu, teve prescrição, certo? Vem uma nova lei que deixou de considerar o fato como criminoso. Então, a extinção da punibilidade e a tipicidade do fato faz coisa julgada em relação ao arquivamento do inquérito. Tranquilo? Podemos prosseguir? Então, vamos para a questão 9. Vamos falar de ação penal militar. Tá bom? A ação penal militar é um tema bem tranquilo, tá? É um bem tranquilo. A gente já falou algumas coisas anteriormente. Abra aí o seu material de estudo e veja se a gente está junto aqui. Então, ação penal militar. A ação penal militar, em regra, incondicionada e de atuação exclusiva do Ministério Público Militar. É o que está no artigo 29 do Código de Processo Penal Militar, certo? Como eu já falei para vocês, o Ministério Público Militar é o órgão que atua na Justiça Militar da União. Tá?
Está lá na literalidade do seu código, que é exclusiva dele. Beleza. Aí vamos para as exceções, tá? Você tem uma ação penal militar que ela ocorre mediante requisição. Tranquilo? Pega aí suas anotações, vai anotando, então vai me acompanhando aqui. Mediante requisição. Quando que tem ação penal militar mediante requisição, senhores? Diz o Código de Processo Penal Militar, e o Código Penal Militar também, ele fala de ação penal lá no artigo 120, 121, né? Quando você está diante do crime do artigo 141, certo? O civil, quando pratica o crime do 141, que é o quê? Entrar em entendimento para que o Brasil, ou divergência, para que o Brasil entre em conflito, certo? Com outra nação. Artigo 141, crime do 141, quando praticado por um civil, ele depende para ser processado de requisição do ministro da Justiça. Beleza? Civil, quando pratica o crime grande, do 136 ao 141, se aplica ao militar. Em relação ao civil, é só o 141. Confere aí se está assim também lá no seu Código de Processo Penal Militar. Isso, beleza. Então, estamos falando aqui da requisição do ministro da Justiça em relação ao civil que pratica o crime do 141 sem coautoria com o militar. Perfeito? Então, tá bom. Então, aí você tem uma hipótese de uma condição de procedibilidade de uma ação penal militar. Beleza? Então, uma exceção da regra da ação penal incondicionada. Tranquilo? Perfeito. Se o militar praticar um crime contra a segurança externa do país, previsto do artigo 136 ao 141, o militar, aí sim, que nem o Grande colocou aí, se o militar pratica o crime do artigo 136 ao 141, diz o Código de Processo Penal Militar que para a ação penal militar ser promovida, ela depende de requisição, e aí ele fala o seguinte, do ministério a qual o militar faz parte, tá? Do ministério a qual o militar faz parte. Então, pode cair essa literalidade do código para você, né? Só que a gente sabe que não tem mais Ministério do Exército, Ministério da Marinha, não tem Ministério da Aeronáutica. Pode cair Ministério da Defesa ou ainda o comandante da Força, tá? Pode cair também o comandante da Força, como sendo uma autoridade legítima para requisitar essa ação penal. A doutrina vai falar sobre qualquer uma dessas. Tranquilo? Então, o que você precisa saber é que quando o militar pratica um crime do artigo 136 ao 141, a ação penal pública é condicionada à requisição de alguma dessas autoridades que eu falei. O ministro da Defesa, o comandante da Força. Como não tem um caso concreto, né, fica no campo doutrinário aí, essa hipótese. Se cair no sua prova dizendo que é do ministério a qual o militar faz parte, também marca verdadeiro, tranquilamente. Certo? Então, são duas hipóteses aí de condicionante para uma ação penal militar. Não tenha condicionada a representação. Quando o Código de Processo Penal Militar fala sobre representação, ele não está falando dessa representação como condição de procedibilidade que você tem lá no Código de Processo Penal comum para os crimes de estelionato, por exemplo, para os crimes de dano, certo? Dano até ação penal privada, né? Quando é dano simples, né? Então, não é sobre isso. Não tem ação penal privada, na ação penal condicionada à representação. Esqueçam todos esses institutos relacionados a essa ação penal para o processo penal militar. Somente um, eu quero que vocês se recordem que a gente falou lá na primeira aula, quando a gente falou sobre a ação penal pública, privada, subsidiária da pública. Perfeito? Essa ação penal privada subsidiária da pública é uma outra exceção à regra do artigo 29 do Código de Processo Penal Militar, que diz que a ação penal é incondicionada e exclusiva do Ministério Público Militar. Por quê? Mas é uma exceção constitucional, certo? Uma exceção constitucional. Você não tem ela prevista no Código de Processo Penal Militar. Aí a gente vai pegar nossas regras de suprimento de casos omissos e vamos adotar o artigo 29 do Código de Processo Penal para regulamentar a ação privada subsidiária da pública. Então, se um sujeito, imagine a seguinte situação: o filho, né, de uma mulher foi agredido por policiais militares durante uma abordagem, ok? E aí conclui-se no inquérito, né, a autoria, né, um indício de autoria de dois policiais militares, tem filmagem, tem testemunha,
certo? Tem exame de corpo de delito, tem tudo ali, né, indicando que aqueles militares foram autores dessa lesão corporal durante o serviço contra um civil, contra o filho dessa mulher. Acontece que o Ministério Público recebe o inquérito e não faz nada. Ele não denuncia, ele não solicita arquivamento, ele não requer novas diligências, ele senta em cima do inquérito e não faz nada. Qual o prazo que o Ministério Público tem para denunciar, pessoal? Prazo para denúncia do Ministério Público. Vamos lá, vocês estão aí, online? Deu pau o computador e vocês sumiram? Vamos lá, pessoal, isso tem que estar na ponta da língua, velho. Bora, joga no chat aí. Tenta, sem consultar. Chuta o número. Escreve aí, Alessandro, qualquer coisa, vai. 5 dias. 5 dias, João. Se tiver preso ou solto? 5 se tiver preso, né? Não, solto não. Solto vai ter mais dia, pô. Solto, quantos dias solto? 15 dias. Não, 3 não, 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 não. Isso aí acho que é em tempo de guerra, tá? 15 dias. Mesmo prazo do Código de Processo Penal. Safo? Mesmo prazo. 5 dias preso, 15 dias solto. Então, voltando à nossa hipótese lá. Ah, lembrando, esse prazo pode ser duplicado ou triplicado. E essa regra você tem no Código de Processo Penal Militar e não tem no Código de Processo Penal Comum. Beleza? A regra dos 15 dias. Tranquilo? Revisar esse tema aí? Os crimes no Código Penal brasileiro, quando de ação penal pública, sendo militares por extensão, não, serão de ação penal pública incondicionada. Perfeito. Vamos falar sobre isso, tá, Fábio? Muito boa pergunta. E aí, o Ministério Público sentou em cima do inquérito e não denunciou. Não fez nada. Não denunciou. Ó, inércia total. Essa é a palavra-chave. Se o Ministério Público ficar demonstrado no caso concreto que ele teve uma inércia completa naquele caso concreto, aí sim surge o direito de ação para o particular promover a ação penal privada subsidiária da pública. Mas tem que ser uma inércia completa. Se o Ministério Público pedir uma diligência, não é inércia completa. Certo? Ah, se ele solicitou o arquivamento, ainda que a autoridade policial militar disse que tinha indício de crime militar. Não é caso de ação penal privada subsidiária da pública. Beleza? Então, revisão de ação penal militar é isso aqui, cara. Basicamente isso aqui, tá? Vamos ver então as nossas questões. Vamos ver a nossa primeira questão, questão 9. Considere hipoteticamente que o Ministério Público Militar recebeu um inquérito de IPM relativo a furto de celular do soldado ocorrido no interior de quartel. A prática do crime militar foi atribuída ao soldado SL, que confessou o delito, acrescentando saber que o bem era de propriedade de outro militar. E restituiu o celular à vítima. Durante o PM, o encarregado ouviu 20 testemunhas, a quais corroboraram a autoria e a prova do fato que constitui o crime militar. Letra A. No caso escrito, a ação penal depende de requisição, que será feita pelo procurador-geral? Não. A gente falou que só tem requisição naqueles crimes lá contra a segurança externa do país, né? A ação penal aqui não depende de requisição, tá? Letra B. O Ministério Público não é obrigado a oferecer denúncia, porque não estão presentes requisitos do artigo 30. Rapaz, não, você tem indício de autoria, suficiente de autoria, você tem prova da existência do crime, você tem materialidade, tem autoria, o Ministério Público tem sim, né? Diante de um caso desse, a obrigatoriedade de promover a ação penal militar. Grande, vou responder para você agora, tá? Só estão comigo aqui, entenderam por que a A e a B estão erradas, não estão? Tranquilo? A A está errada, porque fala que é mediante requisição, nada a ver, ação penal pública condicionada, e a B está errada, sim, o Ministério Público é um princípio da ação penal pública, né? A obrigatoriedade. Se o Ministério Público tem indício de autoria, tem materialidade, ele tem que denunciar, pô. Aí vem o grande fazer uma boa pergunta. Professor, olha lá, o Código de Processo Penal Militar não fala nada de ação penal privada subsidiária da pública. Aí, grande, lembra da nossa primeira aula, que a gente falou sobre suprimento de casos omissos? Em que a gente vai utilizar, quando não tem uma norma, a gente vai preencher essa lacuna com uma norma. E aí o Código de Processo Penal Militar, ele fala no artigo 3º que a primeira hipótese é utilizar uma norma do Código de Processo Penal Comum.
O artigo 29 do Código de Processo Penal Comum, ele fala sobre a ação penal privada subsidiária da pública. A gente vai utilizar ele como analogicamente nessas situações, certo? E isso, como o nosso colega complementou aqui, está na própria Constituição, beleza? É um direito. O direito de ação penal privada, senhores, é um direito e uma garantia fundamental do cidadão, certo? De quando ele não se vê tutelado, ter os seus bens jurídicos violados, não se vê tutelado pelo Ministério Público, ele tem o direito de promover uma ação. Pegou, meu brother? Então, vamos lá para a letra C. A denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o soldado SL tem que ter os mesmos rolos de testemunhas? As mesmas 20? Não. Qual é o limite de testemunhas, senhores? Qual é o limite de testemunhas no Código de Processo Penal Militar? 6. 6. Fábio, 6, tá? 8 é processo penal comum no rito ordinário. 6. Agora, olha só, isso aí está no artigo 77, 6 testemunhas. Agora, olha que curioso, pessoal. Lá no artigo 473, tá? Ele vai falar que para a defesa são 3 testemunhas, beleza? Só que essa norma não foi recepcionada, tá? Viola a paridade de armas, então é 6 testemunhas para acusação e 6 testemunhas para defesa. Tranquilo? Quando a gente falar de processo ordinário, a gente vai voltar nesse tema aqui, tá? Mas são 6 testemunhas, beleza? Então, se são 6 testemunhas, o máximo que pode conter na acusação ali são 6 testemunhas, embora no inquérito ele possa ter ouvido 20 pessoas. Perfeito? Entenderam o erro aí da questão C? A dele fala o seguinte: o Código de Processo Penal Militar permite que o soldado, em razão de ter o celular furtado, ingresse com ação penal privada contra o soldado, que vai tramitar em juizado especial criminal? Não. É crime militar, e no crime militar a ação penal é pública incondicionada, promovida pelo Ministério Público Militar. Ele não pode promover uma ação penal privada se o Ministério Público, certo, tomar alguma diligência. E ainda, ó, ainda que fosse, tá? Vamos supor que o Ministério Público ficou inerte, não fez nada na situação do furto aí. Ele promoveria a ação penal privada subsidiária da pública. Correria no juizado especial criminal? Não, né, Fábio? Por quê? Porque o furto não é crime de menor potencial ofensivo, beleza? Porque o crime não é de menor potencial ofensivo. Crime de menor potência ofensivo que é competência do juizado especial criminal. O furto é julgado se for furto simples, pelo rito sumário, certo? No Código de Processo Penal Comum. Professor, ele mesmo, sim, além disso, né, Fábio? Ainda tem isso. Então, completamente errado a letra D. Professor, ele mesmo, completamente errado, né? Mesmo se ele fosse promover ação penal privada subsidiária da pública, eu estou diante de um crime militar. Ele ia promover na auditoria militar, ok? Na circunscrição judiciária militar, competente para julgar esse caso. Perfeito, Fábio. Muito bem lembrado. Artigo 90A aí da Lei 9.099. Mateus, professor, ele mesmo assumindo o crime, é necessário obrigatoriamente testemunhas? Não, o Ministério Público ele pode escolher menos testemunhas. Ele não tem que arrolar 6 necessariamente, não, mas no máximo 6, sabe? O número máximo de testemunhas é 6, para não turbar, né, a marcha processual, dar vazão também ao nosso princípio da celeridade. Por fim, a nossa questão certa, né? Oferecida denúncia pela prática de crime de furto, o Ministério Público não pode desistir da ação, certo? Princípio da... O fato do Ministério Público não poder desistir da ação é o princípio da indisponibilidade da ação penal militar, da ação penal pública também, incondicionada, mas ele pode pedir absolvição, não é isso? Mas ele pode entender pela absolvição, tranquilo? O fato dele não poder desistir da ação, não pode desistir do recurso se ele vier a recorrer, não significa que ele não pode pedir absolvição no final da instrução criminal. Tranquilo? Beleza? Gabarito letra E. Questão 10. A respeito da denúncia, certo? Se já tiver extinta a punibilidade, o juiz, antes de rejeitar a denúncia, manda o órgão. Cara, se tiver extinta a punibilidade, o juiz é caso de não receber a denúncia, tá? Tá lá no artigo 77 e 78.
Está extinta a punibilidade, o juiz nem manda o Ministério Público aditar. Para quê? Né? Não tem interesse processual. Deve ser oferecida sem apresentar rol de testemunhas? Não, tem que apresentar até 6. O prazo para oferecimento da denúncia pode ser prorrogado pelo dobro ou triplo, com excepcional se o acusado não estiver preso. Verdadeiro, a gente já falou isso, né? Lembrando que essa regra aí da letra C, que é o nosso gabarito, não tem previsão no Código de Processo Penal comum. Se o acusado estiver preso, a denúncia tem que ser no prazo de 15 dias, contados da data do recebimento dos autos para aquele fim. Não, pessoal, não é da data do recebimento dos autos, certo? É da data que executou a prisão. No caso de incompetência do juiz, a rejeição da denúncia não obstará o exercício da ação penal, desde que promovida pelo acusador legítimo, a quem o juiz determinará a apresentação dos autos. Olha só, ele confundiu aqui ilegitimidade do acusador com a incompetência do juízo. Uma coisa é um Ministério Público, por exemplo, aqui no nosso caso da F é difícil você imaginar isso, porque só tem uma auditoria militar, mas imagine você tem lá 12 circunscrições judiciárias na Justiça Militar da União. Aí, o membro do Ministério Público promove a ação penal em um juízo que era incompetente. O crime aconteceu na circunscrição judiciária do Rio Grande do Sul, ele promoveu em São Paulo. Beleza? Aqui você tem incompetência do juízo. Ele vai rejeitar a ação penal. Tranquilo? Vai rejeitar essa denúncia. Só que aí ele conclui falando assim, não, mas ali ele conclui que o acusador foi ilegítimo. Não, o acusador pode ter sido legítimo, certo? Mas não quer dizer que o acusador pode ser legítimo, mas o foro que ele escolheu para julgar o fato era incompetente. Agora é diferente o seguinte: o crime aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Aí vem um promotor do Rio de Janeiro, da circuncisão do Rio de Janeiro, e promove a ação penal. Não, aí agora o acusador é ilegítimo, certo? Porque ele não atua naquela circunscrição judiciária. Então tá errado essa questão, ele misturou dois conceitos aí, na letra E. Beleza? Questão 11. Questão 11 para a gente finalizar a ação penal, beleza? Qualquer pessoa no exercício do direito de representação poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, dando-lhe informações sobre o fato que constitua crime, a sua autoria, indicando os elementos de convicção. Perfeito, pessoal. Isso aqui não é representação, tá? Não é que é uma ação penal condicionada à representação. Isso aqui é o que a gente chama de delatio criminis, né? O Ministério Público tem conhecimento de um crime militar, qualquer pessoa do povo pode trazer essas informações para o Ministério Público, tranquilo? É, trazendo, indicando quem foi o autor, como que foi que o crime aconteceu, e o Ministério Público está legítimo muito bom, grande, isso aí, artigo 33, a promover a ação penal, tranquilo? B, a denúncia deve sempre apresentada, opa, calma aí, tá? Não estou conseguindo ver aqui, esse negócio tá. Não estou conseguindo ler a letra B aí. Alguém cola para mim a letra B aí? Por gentileza. A denúncia deve ser apresentada sempre que houver indício de fato que constitui em tese crime. Não basta ter indícios do crime, né? Tem que ter também indício de autoria. E não é qualquer crime, tem que ser crime militar, né? C. A ação penal pública e a queixa-crime do ofendido. Queixa-crime, processo penal militar, bicho, já bica essa questão, essa letra C aí, né? Apresentada a denúncia, o Ministério Público pode desistir da ação penal? Não pode, né? Não pode, princípio da indisponibilidade, a gente já tinha falado. E a letra E, fica o Ministério Público vinculado ao relatório produzido pelo inquérito policial militar? Quando do oferecimento da denúncia? Não, né, pessoal? Não. Antes da gente ir para o processo e jurisdição, né, que a gente vai encerrar isso aqui, a gente vai encerrar agora, e aí na sexta-feira a gente termina essa lista aqui, certo? Eu tenho que terminar na sexta-feira com vocês, principalmente o pessoal do Shoaim, que vai fazer a prova no sábado. Se eu não terminar, beleza? Grande e os outros do Shoaim,
na sexta, eu gravo, certo? Eu gravo para vocês a correção das questões, beleza? Eu gravo para vocês a correção das questões e aí vocês acompanham e depois para o pessoal do CFP a gente faz mais uma vez ao vivo aqui para a gente ter esse bate-bola. Só sobre arquivamento, tá? Para a gente encerrar aqui, temos alguns minutos. Qual é a diferença do arquivamento do inquérito na regra do artigo 28 do Código de Processo Penal Comum, do arquivamento do inquérito aqui no processo penal militar, senhores? Lembrando que, olha, o pacote anticrime não fez efeito aqui e está suspenso lá. Então, não é o Ministério Público responsável pelo arquivamento. Ainda é o juiz que arquiva, tanto lá no processo penal comum quanto aqui. Anota isso aí, pessoal. A única diferença no procedimento de arquivamento do inquérito policial militar e do inquérito policial no processo penal comum é que é o seguinte: o, se o Ministério Público pedir o arquivamento e o juiz recusar, lá no processo penal comum, o juiz vai fazer o seguinte: ele vai recusar o arquivamento e vai apresentar, vai devolver para o Procurador-Geral de Justiça. Beleza? Lá no processo penal comum, presta atenção, o Procurador-Geral de Justiça, o chefe do Ministério Público, pode ele mesmo denunciar ou designar outro promotor para fazer a denúncia. Certo? E aí, se o outro promotor dizer que não é, que é caso de arquivamento, é arquivado. Ou se ele mesmo pegar e falar não é caso de arquivamento, é arquivado. O juiz tem que engolir. Processo penal comum. Perfeito? Processo penal militar. Processo penal militar. Mesma coisa. O juiz recusou, falou não é caso de arquivamento. Manda para o chefe do Ministério Público, Procurador-Geral de Justiça Militar. O membro do Ministério Público aqui no processo penal militar não pode denunciar. Não pode promover a denúncia. Ele tem que indicar um outro procurador, que ele chama procurador, né? Que é um outro membro do Ministério Público. Perceberam essa diferença? Só isso. O resto do procedimento é tudo igual. Então, no processo penal militar, o Procurador-Geral de Justiça não pode promover a denúncia no caso de arquivamento. Ele tem que indicar para outro promotor. Tranquilo? Beleza? Pessoal, vamos encerrar aqui. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela audiência, certo? E convido a todos aí a participar do nosso Questões Táticas, revisão fundamental aí de muitas questões, de muitos tópicos por questões, adequado para você que está num nível avançado para bom, beleza? Garantir as primeiras colocações. Pessoal do Shoaém, espero vocês na sexta-feira, beleza? Nossa última aula de revisão. E se eu não conseguir terminar, eu faço lá, vou deixar o link, tá? Gravo aqui sozinho, corrigindo as questões, e depois faço com vocês o CFP, beleza? Um abraço, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, mandem lá. Grande, me lembra de mandar a dúvida lá, aquela que a gente estava discutindo, tá bom?